E hoje tem Flamengo, o Mengão entra em campo, partida pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Bahia e precisa da vitória para continuar, podemos dizer assim, vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, mas o Flamengo ainda tem chances matemáticas e é a estreia do Felipe Luiz pelo Campeonato Brasileiro. Tem mudanças na escalação, nós vamos analisar tudo isso aqui, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixando o seu like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, e se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, lembrando que todos os dias trazemos para vocês as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Créditos e ESPN, Vene Casagrande, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. E por falar em Flamengo, outro jogo interessante deste sábado é a estreia do Felipe Luiz no comando da equipe no Campeonato Brasileiro. E, aliás, ele estreou como jogador exatamente contra o Bahia em Salvador. Bahia e Flamengo é o nosso assunto agora. Depois da estreia geral na Copa do Brasil, o primeiro passo no Brasileiro. Felipe Luiz vai à área técnica pelo Flamengo neste sábado em um jogo recheado de coincidências. O mesmo estádio, a Fonte Nova, e o mesmo adversário, o Bahia, da sua estreia como jogador pelo clube em 2019. E de quebra, do outro lado, seu técnico no título brasileiro de 2020, Rogério Ceni, a quem inclusive já deu conselhos. Felipe Luiz sempre falava para mim do Flamengo: cara, toma conta da parte defensiva, porque ofensivamente você gosta de jogar e deixa a gente jogar e mostra como caminho. E defensivamente ele sempre me citava o Simeone, né? Bate na parte defensiva, bate na parte defensiva. O hoje técnico Felipe Luiz até olha, claro, para a defesa, mas admite que gosta da ousadia e assume os riscos para pôr em prática um Flamengo ofensivo com marcação alta. O Flamengo quer ganhar de uma concreta, que é sempre pressionando e atacando o adversário, sempre, né? Então isso aí é uma coisa inegociável e muitas vezes vamos correr riscos exagerados para jogar do jeito que a torcida do Flamengo quer. E eu vou correr esse risco, eu não tenho medo de correr esse risco, porque eu quero que o time pressione, eu quero que o time ande para frente, e muitas vezes sabendo que isso pode acontecer alguma coisa de errado, mas aí que tá. O treinador também tem que tomar as decisões e ter coragem para isso, e eu me sinto preparado para fazer isso. O fato requer cuidados especiais. São 32 gols sofridos em 27 jogos até agora no Brasileiro, o que compromete muito a luta pelo título. São 9 pontos de distância para o líder Botafogo. Com um jogo a menos, o Flamengo de Felipe Luiz ainda sonha com a taça. Não vai contar com Alexandro, poupado por desgaste. E o Bahia não vai ter o ex-rubro-negro Everton Ribeiro, suspenso, mas só o duelo entre comandante e ex-comandado à beira do campo, com gostos ofensivos, já deve valer o ingresso. Jogo bom, com treinadores bons, e esse é o Bahia que vai a campo, então, para enfrentar o Flamengo. Rogério Ceni mandará Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, o Canu, né? E o Luciano Juba ali na esquerda. Sem o Everton Ribeiro, temos ali o Carlos De Pena, o Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Cauli, e lá na frente o Everaldo e o Tassiano. E o Mengão sem o Alexandro, vai o Ayrton Lucas ali na esquerda. O goleiro é o Rossi, o Felipe Luiz. Ainda a gente está se acostumando com esse nome, né? Técnico Felipe Luiz. O Wesley, lateral direito. Os Léos, Ortiz e Pereira na zaga. A meiuca tem Pulgar, De La Cruz e Gerson. Mas aí eu vou destacar o quarteto. O quarteto campeão em 2019, multicampeão em 2019, que pode jogar novamente junto. Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Uma opção é o Plata ali no lugar do Gabi. É um jogo bastante interessante. Eu lembro bem dessa estreia do Felipe Luiz, que muita gente falou: esse jogador veio da Espanha, não tem mais gás para jogar, não consegue correr. Deu no que deu, jogou muito, ganhou muito, e agora se destaca também pela inteligência, né, que sempre demonstrou em campo, que tinha toda a capacidade para dirigir o time, e o torcedor do Flamengo
tá empolgado com o ideal de jogo do Felipe Luiz. Vamos falar de uma partida das massas. Na casa de apostas Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Flamengo. O Rogério Ceni nunca, como treinador, venceu o Flamengo na carreira. E o Mengão vem empolgado depois da Copa do Brasil. Uma pedra no sapato. Algoz tricolor na Copa do Brasil, o Flamengo tem sido um grande problema na vida do Bahia. Nos últimos 10 jogos, foram 10 vitórias rubro-negras. E o Flamengo também tem causado dores de cabeça em Rogério Ceni. Desde que virou técnico, ele enfrentou o rubro-negro 14 vezes e perdeu todos os jogos. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar o jogo. Um dia a gente vai conseguir se fortalecer e vencer esse confronto. Para a partida deste sábado, Ceni pode ter até 3 desfalques. O meia Everton Ribeiro, que está suspenso, o volante Rezende e o atacante Biel, que seguem em tratamento de lesão e são dúvidas para a partida. Já o volante Acevedo está recuperado de uma lesão no joelho e se colocou à disposição para voltar a campo depois de 10 meses parado. Me sinto bem, la verdade que o departamento médico hizo... Me sinto bem, a verdade é que o departamento médico fez um trabalho incrível. Tô treinando bem, me sinto confiante e motivado para o que vem. Motivado por lo que viene. Do outro lado, o Flamengo vem para Salvador em clima de otimismo. Depois da queda de Tite, a direção apostou em Felipe Luiz, que estreou nesta quarta, vencendo o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Nesse que foi o primeiro jogo dele como treinador de um time profissional. O desfalque de última hora é o Alexandro, jogador que fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Corinthians na quarta-feira. O Flamengo informou que ele não viajou com a delegação porque apresentou um desconforto na posterior da coxa direita e não foi relacionado para esse duelo. Segundo o Flamengo, o lateral não tem nenhuma lesão e segue trabalho de controle de carga no CT Ninho do Urubu. Então, Ayrton Lucas será titular na partida desse sábado contra o Bahia. Eu ainda não tenho time titular, tendo em vista que o Felipe Luiz, pelo visto, pode fazer mudanças, né? No último jogo, por exemplo, ele colocou o Gabigol, ninguém especulava o Gabigol, 1-0 Felipe Luiz em cima do Vene Casagrande na escalação, mas calma, terá a volta, óbvio que isso aqui é uma brincadeira, tá, gente? Vamos falar de Gabigol, já que eu citei aí o Gabigol, que foi surpresa na última escalação. O pai dele mandou uma indireta aí nas redes sociais, tem uma foto do Gabigol sorrindo bastante no embarque para Salvador, e o pai dele falou, meu menino voltou a sorrir, tá feliz e tal, não sei o quê. Uma indireta para o técnico Tite, eu não duvido nada que seja verdade. Eu fico me colocando no lugar do Gabigol, também não deve ser fácil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que não tem um relacionamento maravilhoso. A gente sabia muito bem que a relação Tite-Gabigol não era das melhores, muito por conta da postura do Gabigol, que na ocasião subiu no trilho lá, xingou o Tite, enfim, coisas do passado. Tite agora é passado também no Flamengo e, como disse o pai do Gabigol, o Gabigol voltou a sorrir. E que ele volte a fazer gols também e ajude o Flamengo, independentemente se vai ficar para 2025 ou não. E por falar em Gabigol, vamos falar de Pedro agora, que está lesionado, né? Vocês sabem, só volta ano que vem, mas o Flamengo conseguiu aí um acordo maravilhoso para diminuir o prejuízo em relação à ausência do Pedro. A FIFA vai assumir salário do Pedro, só que vai assumir, por contrato, eles devem assumir e vão assumir o valor de contrato que está em CLT. Para vocês entenderem, aqui no Brasil é normal isso. O salário do jogador é dividido até em 60%, pelo menos, no contrato CLT, ou seja, na carteira assinada, e o direito de imagem pode ser pago em até 40% do valor do salário do jogador. Então, um exemplo, o Pedro ganha 1 milhão no Flamengo. O Pedro pode receber até 40% desse valor em direito de imagem. A FIFA assume o pagamento do valor que está no contrato da carteira assinada. E aí o Flamengo está conversando com a CBF para a CBF assumir o valor que está em contrato no direito de imagem. Então, querendo ou não, é uma causa ganha, digamos assim, no Flamengo para, repito,
minimizar o prejuízo, porque o prejuízo foi absurdo, essa lesão do Pedro. A gente sabe muito bem que o Flamengo caiu muito de produção após a lesão do Pedro, até porque o Tite não conseguiu achar uma alternativa para jogar. Ele mesmo falou isso numa entrevista coletiva, que depois da saída do Pedro ele não estava conseguindo o setor ofensivo jogar, porque ele fazia o time jogar em cima do Pedro. Então fica aí essa informação relevante. Vamos falar agora do Zico, que aprovou o Felipe Luiz e deu uma dica para ele. Abre aspas para Zico, em entrevista ao canal GOATs no YouTube. Gosto muito do Felipe Luiz, um cara que está preparadíssimo para ser treinador. Bota em prática, o que eu posso falar é para botar em prática tudo isso, não queira agradar ninguém, ainda mais hoje num plantel com 30 e poucos. Vai ter gente que vai ficar de bico e tal, o importante é você ser justo, ver o que está acontecendo com todo mundo e não dar preferência de preparar esse ou aquele. Então aí, ó, aprovação de nada mais nada menos do Zico, o maior ídolo do Flamengo, bacana demais. Todo mundo que chega para trabalhar no Flamengo. Eu lembro do Rogério Ceni, cara, quando chegou ao Flamengo, ele falando na entrevista coletiva dele de apresentação, dizendo que ligou para o Zico para pedir permissão para poder entrar no Ninho do Urubu. Parece demagogia, mas isso é sério, gente. O Zico tem um tamanho absurdo, embora talvez nem ele saiba qual é o tamanho que ele tem perante a história do Flamengo. Vamos falar agora de Hugo Souza, galera. Será que ele pode voltar ao Flamengo? Vamos lá. Já respondo de antemão, não. Ele não pode voltar ao Flamengo agora. Ele só volta ao Flamengo se o Corinthians não exercer a cláusula de opção de compra, que pode ser feita a partir do dia 10 de outubro. O que eu acho muito pouco provável que o Corinthians não faça. Até porque o valor da opção de compra é muito baixo. Para o Corinthians seria maravilhoso comprar esse jogador. E qual é o valor da opção de compra? Calma, vamos por partes. Primeiro, o Corinthians pagou exatamente hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, exatamente 4 minutos, 17 e 4 minutos, o Pix caiu na conta do Flamengo. Foi quando o Flamengo reconheceu o pagamento de R$500 mil do Corinthians pela escalação de Hugo Souza na quarta-feira pela Copa do Brasil. Então o Flamengo já ganhou R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro e R$500 mil agora pela escalação na Copa do Brasil, totalizando R$1 milhão. Além disso, o Flamengo já recebeu €200 mil pelo empréstimo. O Corinthians pagou ao Flamengo à vista €200 mil para pegar o Hugo Souza por empréstimo. E o valor da opção de compra é de €800 mil por 60%. Então o Flamengo vai receber do Corinthians, nessa brincadeira do Hugo Souza lá no Corinthians, R$7 milhões e ainda vai manter 40% do atleta para uma futura venda. Então, R$500 mil pela escalação no Campeonato Brasileiro, R$500 mil na escalação da Copa do Brasil, R$1 milhão, €200 mil pelo empréstimo, tá? E €800 mil pela compra de 60%. €200 mil mais €800 mil dá quanto? €1 milhão, que dá R$6 milhões. Então, só para vocês entenderem a conta. No total, o Flamengo vai receber R$7 milhões por essa história toda do Hugo Souza no Corinthians. E ainda mantém 40% de direitos econômicos do jogador. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que o Flamengo errou no valor da escalação. Poderia ter botado R$1 milhão, tal como fez com o Rodinei e fez com outros atletas. Mas eu acho que nem o Flamengo acreditava que o Hugo Souza fosse dar tanto certo lá no Corinthians. Porque ele chegou, parecia que ele sempre foi do Corinthians, chegou, se adaptou muito rápido e hoje é titular absoluto e vem fazendo grandes partidas. Embora no gol do Flamengo de quarta-feira ele tenha dado mole, mas se a gente for olhar o balanço geral da partida, ele ajudou muito mais que atrapalhou, porque ele fez grandes defesas. Inclusive naquela letra do Gabigol, para mim, o Hugo Souza defende. Não é o Gabigol que dá a letra em cima do Hugo Souza, não. O Hugo Souza, ele salva a vida do Corinthians. Então, repetindo, o Hugo Souza não volta para o Flamengo, pelo contrário, só se o Corinthians não quiser exercer a cláusula da opção de compra. Vê, como que funciona essa cláusula da opção de compra? O Corinthians tem que pagar à vista esse valor de €800 mil ou dar uma garantia financeira que o Flamengo aceite.
tal como fez com o Matosinho. A garantia financeira é um patrocinador do Corinthians arcar com o valor caso o Corinthians não pague. Então é isso, nação. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje, então, contra o Bahia. No gol, goleiro Rossi. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Fabrício Bruno, então, de fora ainda. Nas laterais, Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, né, que foi poupado, nem viajou para Bahia para essa partida. No outro lado, Wesley. No meio de campo, De La Cruz, Eric Pulgar, Gerson e De Arrascaeta. E lá na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje. Agora faz o seguinte, coloca o seu palpite nos comentários. Eu vou deixar o meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Flamengo 2-0, gols de Gabigol e Bruno Henrique. Tamo junto, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.